Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que segunda-feira preciosa que o Pai preparou para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma mulher que está lá no Novo Testamento, lá em Marcos. Uma mulher que ela não é muito falada, não é muito conhecida, mas como nós temos aprendido, mulheres improváveis, mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. E com certeza nós vamos aprender muito sobre a história da nossa querida Salomé, uma mulher de oração. Salomé, a seguidora de Jesus. E já já você vai descobrir os feitos dela, o que ela deixou para ser lembrado e que nós temos aprendido com ela até hoje. Amém? A gente vai estar lendo lá em Marcos e Mateus também. Então, como eu falei aquele dia, né? Como é a história de alguém, não é o estudo somente de um evangelho. Então, a gente vai passear entre Marcos no 15 e Mateus no 20. Tá ok? Vamos lá então. O nome Salomé provavelmente deriva da palavra hebraico shalom, que nós todos conhecemos por ser bem comum, que significa paz. Então, cada vez que alguém pronuncia o nome Salomé, ele está dizendo paz, venha cá, paz. Que coisa linda, né? Então, vamos lá em Marcos 15. Vou estar lendo na NVT. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, ou mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Então eu já imagino várias mulheres juntas, né? Um grupo de mulheres ali sedentas, apaixonadas por Jesus, querendo aprender dele, ouvindo ele, seguindo os seus passos, observando cada detalhe para aprender com ele. Lá em Marcos 15:40 fala assim: algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Então, elas observavam de longe, porque as mulheres não podiam se misturar tanto com os homens, mas elas caminhavam com ele, mesmo assim, estavam ali firmes, seguindo o nosso mestre. Salomé foi uma seguidora de Cristo citada nominalmente no Evangelho de Marcos, porém em Mateus, ela também foi citada indiretamente, só para você estar estudando, entendendo um pouquinho aqui o paninho de fundo, tá? Vou dar uma clareada. Estudiosos dizem que ela era esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João. Olhem só. Essa mulher cheia de Deus está sempre nos lugares pontuais, onde Deus a chamou para estar. Pegue essa chave, você já vai descobrir o porquê. Essa mulher, ela estava sempre onde era para estar. Uma mulher posicionada, a gente sabe que muda totalmente uma casa. Ela posiciona outras pessoas, ela posiciona mulheres, ela posiciona os filhos. Ela reestabelece lugares quando ela se posiciona no seu lugar correto. Salomé aparece novamente acompanhada de Maria Madalena e da outra Maria, indo até o sepulcro de Jesus na manhã da ressurreição para ungir o corpo dele, o corpo do Senhor. Lá em Marcos 16:1 fala isso. Então fiquem atentas, uma mulher pontual, uma mulher que não anda atrás de conversa tola, uma mulher que está conectada com o céu, com o seu ouvido ligado ao dele, ouvindo onde ela deve estar, a hora que deve estar e como deve agir.
Olhem aqui, lá atrás ela aparecia com as outras mulheres seguindo Jesus de longe. Aqui ela já foi mais perspicaz e estava junto com as Marias ali ungindo o corpo do Senhor Jesus. Lá em Mateus 20 até o 23 fala assim: Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão me pedindo. São capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? Gente, anotem isso aí. Vocês não sabem o que estão me pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Prestemos atenção naquilo que a gente pede para o Senhor. Então eles disseram: somos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai, ou seja, Deus, preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Então não fique preocupado quem vai sentar mais perto, mais longe de Jesus. Faça a sua parte, porque o seu lugar, quem declarou, quem decretou, quem designou foi o Senhor. Então o Pai vai dizer tudo a seu respeito, não é ninguém. E a respeito da sua amiga, também não é ninguém. É o Pai. Ele sabe o que e onde nós vamos estar, o que faremos e onde nós vamos estar. Salomé foi uma das mulheres que acompanharam o ministério de Jesus na Galileia. Apesar de ter tido um súbito de proteção, alguns podem chamar até de um orgulho maternal, ela foi e pediu a Jesus que em seu reino ele arrumasse um lugarzinho para os seus filhos. Gente, pensa ela ali caminhando com Jesus e seus filhos caminhando com ele, ela quis assim dar uma de mãe protetora e pedir: cuida deles, Jesus, deixa eles mais pertinho, né? E a gente não pode nem julgar, porque quem não faria isso? Você sabe se você não faria isso se você estivesse ali? Então a gente tem que analisar antes de querer ou pensar em julgar. Quem nunca, né? Mas eu acho que é só aqui em Criciúma que acontece isso, assim, as mães que protegem os filhos, é só por aqui. Bom, vamos voltar. Nós, mães, sempre queremos o melhor para os nossos filhos e assim muitas vezes acabamos fazendo pedidos mirabolantes a Deus, assim como Salomé. Então vamos nos ater àquilo que a gente está pedindo ao Senhor, prestar bastante atenção. Jesus, em amor, repreendeu Salomé e disse: quanto mais perto estarem do meu trono, mais participarão do meu sofrimento. Nem ela imaginava que é isso, né? Eu penso que nenhum dos três, na realidade, entenderam o que ele quis dizer. Se formos estudar um pouquinho da história desses 2 irmãos, a gente vai aprender muito sobre eles e vai entender que eles, por vezes, partilharam do seu sofrimento. Eles caminharam lado a lado com Jesus e, sim, participaram desse cálice que ele se referiu. Inclusive, a história nos diz que Tiago foi o primeiro mártir. João sobreviveu a muitos e foi exilado. Então, gente, nós devemos sim aprender a ouvir o que nós estamos dizendo, o que nós estamos pedindo para Jesus. Eu creio que Salomé não tinha maldade nenhuma ali, né? Na minha opinião, ela era mãe e ela queria o melhor para os seus filhos. Mas se atém nessa manhã, você mãe, você pai, o que você tem pedido ao Senhor pelos seus filhos? Sabe, que a gente aprenda a depender de Deus totalmente, entendendo que Ele tem o melhor para os nossos filhos, Ele tem o melhor para as nossas vidas, e entregar os filhos, os pais, os nossos entes queridos na mão do Senhor é o melhor que nós devemos fazer. Nós devemos tomar muito cuidado sempre com o que nós pedimos a Deus. Lá em Mateus 20, no 25 ao 27, fala assim: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne
o escravo. Então ali Jesus fechou com chave de ouro, nos ensinando que não é o lugar que nós ocupamos, mas sim é a nossa obediência a Ele, e sim a maneira que nós nos despojamos desse lugar de posição, desse lugar de orgulho. E Ele diz em poucas palavras o que nós precisamos para viver livres. Maior é o que serve. Então, que nós possamos fazer com excelência, como se fizéssemos ao Senhor, servir em amor, sendo sempre aquele que serve, seguindo o exemplo do nosso amado Mestre. Que lição, né, gente? A gente aprendeu tanto com essa mãe, a gente aprende tanto com essa mãe. Ela ensinou com certeza os seus filhos a seguirem a Jesus de todo o coração, entregando suas vidas por inteiro a Ele. A gente pode até por algum momento criticar a atitude dela, porém Jesus não fez isso. Vamos tirar a lição daquilo que ela fez de melhor. Ela ensinou os filhos a andarem coladinho com Jesus. Aprendemos que não devemos e o que devemos fazer. Salomé, uma mulher que amou a Jesus, que chegou a Jesus, tanto que sua vida foi dedicada a Ele e a sua família era totalmente entregue a Ele. Uma mulher como eu e você, sujeita a erros, porém dispostas a ser corrigidas por Ele. Que nesta manhã nós possamos nos permitir ser corrigidos por Ele, porque Ele é aquele que nos corrige em amor. Deus te abençoe.